João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não nos prometeu uma vida livre de sofrimentos e problemas. E por isso, por melhor pessoa que você seja, você vai passar por situações difíceis. Talvez você perdeu entes queridos, como eu perdi minha filha com apenas 20 aninhos de idade. Talvez você tenha que enfrentar uma doença tão difícil como o câncer e passar por momentos de angústia no tratamento. Talvez você tenha que lidar com um trabalho difícil que te exige tanto que você desenvolve crises de ansiedade ou depressão. Talvez você enfrente dificuldades financeiras que tiram o seu sono à noite. Talvez você ficou com sequelas eternas depois dessa pandemia que foi tão difícil para todos nós. Sequelas de pessoas queridas perdidas, de negócios que foram à falência, de depressão por ter sido privado de conviver com as pessoas que ama. Talvez você fique angustiado, se sentindo sozinha, achando que ninguém entende o seu sofrimento, que a sua carga é pesada demais para carregar, que a sua alma está rasgada. Mas como Jesus mesmo disse no versículo de João, tem de bom ânimo. O que eu quero te contar hoje é que tudo passa e que seu momento de dor e sofrimento pode ser mais leve. Eu demorei muito tempo para descobrir o que vou te contar hoje. Eu sou Ana Célia, sou professora de modelagem, corte e costura. Me tornei professora há mais ou menos uns 5 anos, quando eu decidi que eu tinha algo para oferecer para as pessoas, então eu resolvi entregar isso e dividir esse conhecimento com as pessoas. Eu conheci a costura ainda muito pequena, eu gostava muito de fazer roupa para as minhas bonecas. Elas eram aquelas bonequinhas que ficavam com as mãozinhas assim para cima. Eu não tinha roupinha, elas eram tudo peladinhas. Então eu pegava pedaço de pano velho, roupa velha, cortava e ia fazendo as roupinhas para ela. Depois, quando eu casei, eu tive a oportunidade de fazer um curso na igreja, um curso grátis. A minha menina tinha apenas 1 aninho e pouco, foi o primeiro vestidinho que eu fiz para ela, a Lucélia. A costura tá na minha vida desde sempre, desde pequenininha a costura tá na minha vida. Eu costurava um pouquinho, depois parava de costurar e nunca foi uma coisa que era constante. Eu sempre gostei de ter uma máquina de costura. A minha primeira máquina tem mais ou menos uns 34 anos, então ela sempre me acompanhou. Então, sempre que eu precisava de alguma coisa, eu ia lá e costurava, mas não era nada profissional, não era nada tão bem feito e nem tão elaborado. Eu já contei várias vezes, né, a minha história, mas muita gente me pergunta, manda mensagem: o que foi que aconteceu com a sua filha? Quer saber a minha história? Na época, minha filha, com 20 anos de idade, começou a namorar um rapaz. A família dele morava fora de Brasília. E mais ou menos com 1 ano que ela estava namorando com ele, a família dele queria conhecê-la. Então nós organizamos a viagem para ir para Minas, que é onde a família dele mora. E foi tudo uma bênção. Nós organizamos a viagem mais ou menos 1 ano, uns meses antes, e a gente orou, pediu para Deus guardar, e aquela coisa que a gente sempre fazia em família, que a gente sempre fazia cultos domésticos e sempre a gente apresentava a viagem. Só que um dia a Luciele, que é a minha filha caçula, me chamou e falou assim: mãe, eu não quero ir para essa viagem. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ela não falou nem acha, ela falou com certeza: mãe, vai acontecer alguma coisa. Eu falei: não, Lúcia, não vai acontecer nada. Vai ser uma viagem igual às outras que a gente já teve. Ela falou assim para mim: mãe, a gente nunca mais vai ter uma viagem igual a que a gente já teve. E eu achei estranho, mas não dei importância, achei que era coisa da cabeça dela e continuamos orando. Só que nesse período eu observei o comportamento da Cati diferente. Ela começou a orar mais. Às vezes eu abria a porta do quarto, ela estava de joelhos com a Bíblia aberta orando. Outras vezes eu peguei ela chorando sem motivo algum. Conversei com ela, perguntei o que estava acontecendo. Ela pôs a mão no peito e falou assim: mãe, eu tô com angústia. Eu tô com angústia. E eu falei: mas o que está acontecendo, minha filha? Você está com problema com o namorado? Tem algum problema na escola? Tem algum problema? E eu fiz várias perguntas. Ela: não, mãe, não é nada disso. Eu não sei o que é. Eu só sei que eu tô com angústia. Orei com ela nesse dia, fiz chocolate quente. A gente ficou brincando em família, que a gente sempre fazia isso. E passou, eu não dei importância para aquilo, ela parecia que tinha melhorado. Chegou o dia da viagem, nós viajamos, lá foi maravilhoso, a família do namorado dela tratou ela muito bem, parecia que tinha chegado uma princesa lá.
Nós ficamos acho que 4 dias lá. Foi uma viagem maravilhosa, muito. A família dele é aquela família que acolhe. Até hoje a gente tem muito carinho com eles e tudo. É nossa família hoje. Chegou o dia de voltar. No dia de voltar, ela me entregou uma caixa de remédio, que ela estava tomando remédio. Falou pra mim que tinha acabado. Falei, joga fora, minha filha. Ela jogou. Aí nós voltamos. No meio da viagem, eu tava no carro com meu marido, meus outros filhos. Ela tava no outro carro com o namorado, mais o primo dele e a esposa. E nós estávamos um pouco na frente. De repente, eles nos alcançaram. A esposa do primo do namorado da Cátia colocou a mão pra fora pedindo pra gente parar. E eu observei que a mão dela estava toda ensanguentada. Aí eu falei pro meu marido, aconteceu alguma coisa. Para o carro, aconteceu alguma coisa. E nós paramos o carro. Quando nós paramos, saímos correndo do carro para olhar. O primo do Mário estava sentado no banco atrás. O Mário, que era o namorado dela, estava dirigindo e ela no banco da frente. Uma peça de um caminhão se soltou, bateu na cabeça dela. Ela estava dormindo na hora. E da cabeça dela bateu no primo atrás. Ele sangrava por todos os lugares. Eu vi assim, ele estava tendo convulsões. Só que ela estava de lado, parecendo que estava dormindo. Eu olhei para ela, eu não vi sangue. Eu não vi o rosto dela desfigurado, eu não vi nada. O meu marido também pegou, procurou pulso e não viu nada. Só que ele chegou e falou pro Mário, olha, você vai ter que dirigir, você vai ter que ser forte. Se você não conseguir dirigir, a gente não consegue chegar no hospital e eles vão morrer. E aí um motoqueiro foi guiando a gente, no caminho a gente chorava, a gente gritava, a gente orava, eu dava crise de ausência. O meu íntimo, eu sabia que ela tinha morrido, só que eu não queria acreditar naquilo. Era muito para que eu acreditasse. Quando nós chegamos no hospital, eu saí correndo do carro, entrei hospital adentro e de longe eu vi o rosto dela preto de um lado. Eu não tive coragem de chegar perto do carro. Nisso eu encostei numa parede e as pernas acabou, eu caí no chão. Veio um assistente social, me levou para uma sala. Eu não vi quando tiraram ela do carro, eu não vi nada mais. Eu nunca mais vi minha filha daquele dia. De repente a Lucélia chegou nessa sala, a Lucy, o Eliezer, eu já não sabia onde estava ninguém, o Mário e o outro rapaz, o primo do Mário, estava morre, não morre, já entraram porta dentro, já não vi mais ninguém. Eu só vi quando o médico chegou e disse que ela realmente tinha morrido e os meus filhos caídos pelo chão, chorando, gritando e um desespero, uma coisa horrível. O Mário gritava dizendo que tinha matado ela. Eu não entendia, mas eu sabia que não era culpa dele, mas ele se culpou muito tempo e aquilo foi difícil, porque eu tive que sair de Goiânia, o acidente foi lá em Goiânia, eu tive que sair de Goiânia sem a minha filha. Eu saí de casa com ela e falei, eu não quero ir para casa, porque eu saí com ela e não vou voltar com ela. Prazer, o meu nome é Núbia. Eu nunca bati na minha pequena, né? E aí eu dei uma palmada nela, eu falei, nossa, eu não tô bem. E eu fui no médico e a tireoide estava desregulada, mas logo descobri que eu estava grávida. Aí a gravidez de risco, aquela coisa toda, fiquei em casa, né? Os 9 meses dentro de casa, cuidando de filho, que eu tinha acabado de mudar pra cá, então eu não conhecia ninguém. Então fiquei meio down. E aí, no final da gravidez, eu descobri que eu tava com câncer na tireoide. Espera um pouco, porque, né? Mas esse câncer não é tão agressivo, aquela coisa toda. Demorei 1 ano ainda para poder fazer a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu tava com metástase, então não era tão simples assim, né? O médico, quando viu, falou, cara, você tinha pouco tempo de vida. Ali eu falei, não, ali eu quero ter qualidade de vida e quero ficar com as minhas filhas. Então eu quero um trabalho, Senhor, eu quero um trabalho que eu consiga conciliar isso. O tempo que eu tenho de vida, eu quero ficar com elas. Eu sou Liliana, sou angolana, vivo em Londres. A minha filha mais velha teve um problema no rim e então aquilo foi agravando. E eu fui me desligando de tudo. Perdi trabalho porque tinha que estar sempre no hospital. Perdi o trabalho, perdi tudo. E era só hospital. Então depois fiquei com uma grande depressão e pronto. Comecei a tomar o Mirtazapine, a depressão, e tomei durante muitos anos, aí mais de 5, 6 anos a tomar este comprimido. Eu sou Genilson, técnico em enfermagem, como a professora falou, né? E realmente foi isso, né? No início da pandemia, a gente que está na linha de frente tem vivido momentos de muita tensão. Quando eu penso no momento que eu estava vivendo
caminho de muita angústia, depressão, entrando por aquele caminho, porque chegou um determinado momento que eu tinha medo de ir trabalhar e não voltar mais para casa. Eu tinha medo de ir trabalhar e me contaminar e não ter mais como voltar para casa e não ver mais os meus queridos, né? Eu sou a Ângela, eu tenho um filho de 4 anos. Quando meu filho estava com 1 ano, quase 1 ano, eu engravidei. E aí eu tive essa perda, né? Que foi assim, algo muito difícil. Assim, até então, eu era uma pessoa super tranquila, assim, não tinha nenhum problema assim, né? Então, quando eu tive essa primeira perda, foi algo que me abalou muito, né? Foi algo assim que me desestabilizou mesmo, né? Eu tinha todo um projeto na minha cabeça de família, eu tinha parado para isso, né? Para ter filhos, para poder montar a minha família, né? E tudo. E eu tinha tudo isso planejado. Como a gente não é a gente quem decide, né? Tem coisas que a gente não tem poder nem para decidir, né? Muito menos para evitar. E aí, quando eu tive essa primeira perda, né? Eu tive o primeiro aborto, foi algo assim que me desestabilizou muito. Eu vi que eu não tinha condições de dominar as coisas, né? Como eu vinha até então, né? Eu planejei tudo, né? Planejei casar, planejei ter filhos, planejava os meus trabalhos, planejava tudo. Mas aí, essa perda, ela me mostrou que a gente não tem essa capacidade de dominar as coisas da forma que a gente imagina, né? Então, logo em seguida, eu engravidei de novo e perdi de novo, né? E essa segunda perda, ela me tirou totalmente, né, do eixo. Foi algo assim que eu não conseguia administrar, né? Eu não conseguia mesmo. E aí foi quando eu comecei a entrar num quadro de depressão, né? Primeiro foi a depressão. Fiquei muito triste, muito arrasada mesmo. É algo assim que, né, por mais que a gente tente superar, não importa o tamanho, a idade do filho, né? A gente perde um filho, a gente perde um filho. Sair da depressão não é algo que a pessoa simplesmente decide ou diz, hoje eu saio da depressão. Às vezes você nem tem clareza do que te dá essa tristeza tão profunda. Culpa, dor profunda, saudade, falta de aceitação, baixa estima. Os motivos podem ser diversos. Uma pessoa que está assim não vê sentido nenhum na vida. É como se não valesse a pena nem se levantar da cama de manhã ou nem mesmo abrir os olhos para ver o mundo. A gente toma remédio, vai ficando de pijama o dia todo e quando vê, já se passaram 3 meses e você não viu nada acontecer. E não faz diferença porque é como se a vida não importasse mais. Nada nela tem mais graça. Mas pode ser que aconteça algo inusitado, uma situação que pareça que dá um estalo na mente e você começa a sentir uma palhinha de vontade de sair dessa depressão profunda. A pior fase da minha vida nesse período foi 1 ano. Durou 1 ano. 1 ano, até 6 meses foi terrível. Depois de 1 ano foi amenizando. Mas mesmo assim, eu fiquei uma pessoa diferente. Uma pessoa sem vida. Era como se não tivesse cor no mundo. Tudo era cinza. Eu fiquei de um jeito que eu tinha que ocupar meu tempo, minha mente, porque se eu não fizesse isso, eu ia enlouquecer. Então, eu comecei a fazer comida. Eu fazia comida de tudo quanto é jeito. Nessa época eu aprendi a desossar frango, a fazer torta, a fazer um monte de coisas. O pessoal chegava em casa, tava lá a mesa, cheia de comidas diferentes. Eu sempre estava fazendo alguma coisa diferente. Depois uma amiga me levou para fazer tapeçaria e ali eu fui fazer tapeçaria, mas mesmo assim nada preenchia. Quanto mais eu fazia, mais eu tinha que buscar alguma outra coisa para fazer. Sempre tinha que estar ocupada fazendo alguma coisa. Até que um dia meu irmão pediu para que eu hospedasse um missionário. Ele chegou, a gente fazia oração todos os dias de noite e no momento da oração ele falou comigo. Deus usou aquele homem para falar comigo. Eu sempre ficava imaginando que tinha vindo um terremoto, tinha destruído a minha casa e eu me sentia sentada em cima do tijolinho sem saber por onde começar. E ali eu ficava pensando naquilo. E ele falou exatamente isso. Você está aí sentada no tijolinho, não sabe por onde vai começar a sua vida? Eu quero te dizer que o teu barco não vai afundar. A árvore nasce e ela cresce. Quando ela cresce e dá as flores, eu colho e levo para mim. Naquele momento, o meu entendimento abriu de um jeito, porque eu ficava procurando se eu tinha pecado, se eu tinha feito alguma coisa para aquilo ter me acontecido. Eu ficava buscando alguma justificativa
para aquela situação e eu não achava. Quando Deus levou aquele missionário na minha casa, que ele falou comigo, eu entendi tudo. A gente tem um tempo na terra. Quando chega esse tempo, Deus nos leva para ele. Não é porque alguém errou, porque alguém pecou. Não, as pessoas nascem, elas têm o seu período na terra, depois elas vão para o céu. Algumas pessoas vão bebezinho, outras vão maiorzinha, outros vão velhinhos, mas a minha filha tinha 20 anos na terra e o tempo dela tinha acabado e Deus levou a Catiele para morar com ele. E ali eu comecei a melhorar. Nessa época, eu me lembrei que eu sabia costurar. E eu pensei, eu vou costurar, porque a tapeçaria eu gostava de fazer, mas não com paixão igual eu tenho com a costura. A comida, nunca gostei de cozinhar. Eu gosto de comer, mas cozinhar mesmo, eu cozinho só o trivial. Mas costurar é a minha vida, costurar é o ar que eu respiro, costurar é aquilo que me satisfaz. E eu me lembrei disso. Então eu procurei um curso em todos os lugares. Não achei. Até achei um, só que cheguei lá, a professora sabia muito menos que eu. E aí falei, não, eu quero um avançado. Aí procurei o avançado, descobri a professora Dete e eu suguei daquela mulher tudo que ela tinha e muito mais. Depois dela vieram livros, pesquisas na internet, noites de sono, pensando na costura, na modelagem, e assim eu fui crescendo e melhorando. A costura foi trabalhando. Eu já sabia que a minha filha não foi embora porque eu fiz alguma coisa errada. Eu sabia que o tempo dela tinha acabado e o meu ainda não, eu ainda estava aqui e precisava viver. E comecei a viver a costura, comecei a respirar a costura. Ali eu fui melhorando em todos os sentidos. Eu fui melhorando com a minha família, eu fui melhorando comigo mesma, eu fui melhorando em todos os aspectos. E ali fui curada totalmente daquela depressão e daquela ansiedade que nem o psicólogo conseguiu. Mas eu já tô curada, já não tenho nada, graças a Deus. Eu sempre achei que eu não estaria sozinha. E eu sempre quis ter essa família que eu tenho hoje. Então eu não sabia que Deus não ia fazer a obra pela metade. Não ia fazer, então eu nunca tive medo. Eu acordo 6 horas da manhã, eu entro aqui pro ateliê, aí paro, faço comida, arrumo criança, boto pro colégio, minha vida é aqui. Pra atender telefone, tudo eu faço aqui no ateliê. Esse aqui é o lugar que eu mais gosto de estar da casa. Eu nem lembro que eu fiquei doente, nem lembro. Nem lembro que eu faço fisioterapia, porque eu fiquei com um problema no braço, porque como foi agressivo, sim, mexeu no braço, né? E aí fiz fono, porque eu fiquei com a boca torta. Foi bem difícil 2020, né? Porque eu operei em outubro de 2019. E aí a pandemia inteira, você imagina. Sim. Né? E aí eu tinha que ir pra fisioterapia, ir no hospital, e aquilo era sempre, né, aquela coisa apavorante. De aí e o pânico de pegar Covid, porque aí eu tenho um problema de coração, o risco era maior, porque eu tinha que ir pro hospital para fazer a fisioterapia, eu não podia deixar de fazer. Então foi um ano assim bem, mas eu chegava, tomava meu banho de álcool, de tudo, né? E entrava aqui pro ateliê e esquecia tudo. Num dos dias em que eu ainda estava debaixo do efeito do comprimido, estava a descansar, e então entrei no YouTube. Aí vem a senhora. Nesse dia Deus disse, chega de sofrer. Chega de sofrer que está chegando aí o meu anjo. Aí aparece a senhora. E a senhora... Eu comecei a ver o teu vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz um molde que nunca tinha feito na minha vida. Molde. Um molde. A senhora estava a ensinar como é que se faz o molde base de blusa. E eu fiquei a ouvir, e a senhora dizer... Tem que ter calma, não tenha pressa, vai devagarinho, não tenha pressa. Se errar, apaga e faz de novo. Eu fiquei assim, como é que essa mulher fala assim tão tranquila? E eu fui ouvindo, e a senhora dizer que não devemos pensar que nós não somos capazes de fazer, e mesmo que tenhas uma depressão, procura uma coisa para fazer, e a costura ajuda muito, põe calma. E o que me chamou a atenção é a calma da senhora transmitir isso. Eu só sei dizer que eu fiquei calma, ouvi tudo, segui aquele vídeo e fiz um vestido. Fiz uma blusa. E esse vestido hoje está com a minha irmã. E ela veste aquele vestido e ela se enche toda com aquele vestido.
E eu achei que eu fiz uma grande coisa, né? E depois a senhora começou a ensinar a costura de dentro, a juntar ponto com ponto. E pronto, fui ouvindo a senhora todos os dias. Uma coisa é verdade, eu saí dos comprimidos, nunca mais tomei até hoje. Às vezes eu estou nervosa, estou zangada, estou chateada, estou... Aqueles dias de stress. Hoje é um problema, amanhã é outro problema. Eu entro aqui no meu quarto, fecho a porta, toco na minha máquina. Aí eu desfogo tudo. Eu esqueço que o mundo lá fora existe. Quando eu saio daqui super relaxada. Eu fui ouvindo a senhora, e houve um dia que o hospital ligou e apareceu alguém para doar o rim para minha filha. Glória a Deus, alguém apareceu para doar um rim e ela foi compatível com essa pessoa e ela fez o transplante. Eu disse, uau! E eu saí dali, saí totalmente dos comprimidos da depressão, não tomo mais nada. Acabou mesmo a minha depressão, acabou com a minha costura. Procurei uma terapeuta na época e uma das primeiras coisas que ela falou para mim foi que eu tinha que ter uma atividade prazerosa. Eu tinha que ter uma atividade que eu gostasse e que fosse assim, que me envolvesse nisso. Eu, assim, na hora que ela estava falando, ela nem terminou a frase. Já veio assim, bem escrito, bem grandão, assim, parece que estava bem grandão assim na frase dela. Costurar. E assim, eu não tinha até então olhado para isso. Eu pensava assim, depois que os meninos crescerem, eu vou fazer um curso. Eu vou fazer alguma coisa, né, para eu poder aprender e costurar para casa. Mas assim, era algo engavetado. Era uma ideia que eu tive, mas que eu engavetei ela por causa dos outros acontecimentos. E aí, quando essa terapeuta falou isso, eu aceitei, assim, na hora, assim, veio a costura. E aí eu tava bem, assim, já tava entrando no quadro já de ansiedade, né? Porque eu já estava saindo da depressão e já estava entrando num quadro de aceleração muito grande, né? Eu já não estava conseguindo mais me conter, nem com as coisas minhas, nem com o que eu tinha que fazer, nem com a minha casa. Eu passava 24 horas pensando em limpar a casa, fazer alguma coisa que me mantesse a minha mente ocupada para eu não pensar naquela tristeza que eu estava. Então, da tristeza que eu estava, eu fui desenvolvendo, né, o quadro de depressão e já fui desenvolvendo a ansiedade. E aí foi quando eu pensei assim, não, então vou fazer o seguinte, conversei com meu esposo, aí ele falou, sim, faz isso mesmo, procura um curso. É impressionante como coisas que a gente não espera podem transformar a nossa vida. Nenhuma das pessoas que eu conheci que se curaram através da costura estavam buscando uma cura ali. Quem ia imaginar que a costura cura? Eu nunca imaginei isso. Pessoas chegavam no Caixa Ateliê talvez por conhecer a minha história, outras por buscarem se ocupar, mas elas não estavam buscando um remédio. Afinal, ninguém recebe uma receita do médico dizendo: seu remédio é costurar 3 vezes na semana e você começa a melhorar em um mês. Só que foi exatamente isso que todos que precisavam encontraram: cura pela costura. Uma atividade assim, com esse poder, só pode ter vindo mesmo das mãos do Criador. Eu sinto hoje que eu estava como um pano velho, todo rasgado. Veio as tempestades da vida com uma faca, um punhal bem afiado e fez assim, ó, rasgou tudo. E quando a costura chegou na minha vida, eu ganhei uma agulha e linha, uma linha poderosa que eu acho que não existe na terra, só existe no céu. E ali Deus foi me ajudando e foi me ensinando a costurar novamente a minha vida. E eu fui costurando todos os pedacinhos e ficou, gente, muito melhor, porque eu sou uma pessoa melhor hoje. Hoje eu vejo o quanto que a costura é uma atividade benéfica, uma atividade curadora, uma atividade divina. Porque eu sempre digo para vocês que quem inventou a costura foi Deus. Ele inventou lá no Éden, quando Adão e Eva estavam nus, e ele mesmo fez uma roupa para eles e vestiu os dois. Então eu vejo hoje o quanto que a costura pode mudar a vida de uma pessoa, e eu vi isso na minha vida e vejo na vida de muita gente, porque eu recebo e-mail, eu recebo mensagens, eu recebo WhatsApp de todos os lados falando: olha, a costura tá me ajudando, a sua história tá me ajudando e eu segui o seu conselho, comecei a costurar e estou sendo curada através da costura. A costura preenche o meu dia porque eu fico sozinha. Eu não tinha mais perspectiva de vida porque eu já tenho 70 anos, achei que tudo tinha acabado e a costura me deu um norte. Então eu vejo que a costura é uma coisa maravilhosa que sarou a minha
vida. Deus usou essa costura que Ele criou para sarar a minha vida e tem sarado a vida de muita gente aí pelo mundo afora. É por isso que eu faço questão de dividir. É por isso que eu faço questão de ensinar, de aprender e dividir, ensinar o quanto eu puder. A minha maior paixão é a costura e o meu maior desejo é que você se torne um costureiro ou uma costureira de qualidade. Não é qualquer costureiro, é um costureiro que se preza, que faz uma coisa bem feita, porque com certeza a roupa que Deus fez para Adão e Eva não tinha defeito. Deve ter caído no corpo deles como uma luva, tudo perfeitinho. E Ele nos ensinou isso e é assim que eu quero que você aprenda. Eu sou muito grato mesmo. Quem viveu essa história junto comigo sabe o quanto o Katia Atelier me ajudou. E isso eu não falo de demagogia. Foi realmente uma força assim que eu não esperava. Era tipo o gancho que eu precisava para me manter de pé naquele momento que eu achei que eu ia desabar. Meus relacionamentos no meu trabalho estava difícil porque eu já não estava dando conta mais e a costura veio e deixou tudo mais leve. O que ela me impactou foi porque assim, ela me tirou de uma zona onde eu estava na beira do precipício e me botou numa ponte. Então assim, o que eu vejo que a costura fez exatamente comigo foi me tirar da beira do abismo e ter me colocado numa ponte. E essa ponte eu pude atravessar e ir para onde eu quisesse. Depois que eu fiz esse estudo de por que a costura ela tem essa capacidade de salvar, né? É porque ela trabalha com todo o nosso físico, ela trabalha com os hormônios, ela trabalha com o seu emocional. É tão bom quando você termina uma peça, que independente se ela está bem costurada ou mal costurada, entendeu? Mas quando você termina um projeto que você fala, eu produzi algo nessas condições que eu estou, entendeu? Então, eu sou capaz para muito mais, né? E você começa a se sentir capaz, você começa a saber que você tem condições de sair daquele buraco que você está. Eu falo hoje para todas as pessoas que eu converso que a costura, de fato, foi meu remédio na época, porque a minha terapeuta falou que se eu não tivesse tido esse bom desenvolvimento com a costura, eu ia chegar a ter que tomar medicações, né? Então, assim, eu falo que a costura, de fato, tem até um postzinho que o povo roda por aí no mundo da costura, que é: a costura é meu melhor remédio. E, de fato, foi. É muito comum ver como as pessoas ainda têm um certo preconceito com a profissão de costureira. Talvez por desconhecimento ou por achar que é algo que exige um dom sobrenatural. E o preconceito cega a ponto de não conseguir ver quantas transformações a costura pode levar. Conheço muitas costureiras que têm uma origem humilde e talvez nunca conseguiram crescer o seu negócio por falta de informação de empreendedorismo, de administração e organização. Mas eu nunca conheci uma costureira que tivesse com pouco serviço. É só você ir a um ateliê e logo vai conseguir ver que toda costureira sempre tem muito serviço. Nunca falta trabalho. Eu posso dizer que a costura mudou a minha vida em todos os sentidos. A costura me trouxe renda, a costura me trouxe terapia. Quando comecei profissionalmente, era isso que eu buscava. A costura me deu estabilidade financeira e me proporcionou alegria e me proporcionou estabilidade emocional, porque embora eu tinha uma vida muito boa, mas eu não tinha minha independência financeira e eu acho que isso me faltava e não me deixava ser feliz completamente. A minha vida financeira, ela sempre foi tranquila, porque o meu marido era funcionário da Petrobras, até hoje é aposentado, então a gente sempre teve uma vida tranquila financeiramente. Então assim, eu nunca precisei trabalhar para ganhar dinheiro. Então ele trabalhava e eu cuidava dos meninos. Então cuidava deles, cuidava da casa e a minha vida era preenchida entre a casa, olhar os filhos, dar atenção ao marido e também minhas atividades na igreja, porque eu sempre fui muito ativa na igreja. Eu sentia falta de ter o meu próprio dinheiro, sim. Apesar do meu marido ser muito bom, nunca me negou nada, sempre sustentou a casa, sempre me dava as coisas, mas tinha algumas coisas que eu queria muito ter, mas eu tinha vergonha de ficar pedindo certas coisas que não eram coisas tão importantes na minha visão naquela época, mas assim, no meu íntimo, eu queria muito. Então eu sentia assim vontade de ter a minha própria renda. Muitas vezes a minha mãe precisava de alguma coisa, o meu pai, eu ficava assim triste porque eu não podia dar, porque afinal de contas eles não eram os pais do meu marido, eram os meus pais. Então eu me achava no direito de ficar pedindo alguma coisa para dar
para o meu pai ou para minha mãe. Nisso eu ficava um pouco triste. Hoje em dia, a costura me possibilitou muitas coisas, inclusive dar um presente para quem eu quero sem ficar pedindo, falar assim, eu quero comprar certas coisas, eu vou lá e compro, porque eu tenho meu cartão com meu dinheiro, vou lá e compro e não preciso dar satisfação para ninguém. Então isso me trouxe uma autoestima, né? Levou minha estima lá para cima, e até a minha mãe precisou de fazer uma cirurgia, e se fosse na época que eu não trabalhava, eu jamais poderia ajudar, porque eu não ia pedir, a quantia era alta. E graças a Deus eu tinha, depositei o dinheirinho na conta dela, ela fez a cirurgia e isso me deu muita alegria. Eu tenho várias fontes de renda na costura e foram coisas que eu não planejei e nem sonhei. E Deus me proporcionou muito mais daquilo que eu precisava ou que eu sonhava. Mas eu vou falar para a senhora, eu ganho mais hoje costurando do que quando eu trabalhava, porque eu sou formada em administração de empresas. Eu ganho mais hoje do que quando eu trabalhava na minha profissão, na minha área, né? Feliz, né? Eu tenho trabalhado bastante com concertos e eu achei que não ia dar muito certo, porque você desmanchar o que o outro fez é complicado demais. Mas aí eu desmancho e melhoro, a pessoa gosta. Então, para mim, tá sendo muito bom. Ainda é o plano B, porque eu não vivo de costura, né? Mas, graças a Deus, é uma outra renda que vem para somar e para melhorar ainda mais a minha vida, né? A sua visão de me ver como profissional, que abriu a minha visão também para ver a costura profissionalmente, que até então eu não via. Então, quer dizer, a costura, além dela ter me tirado daquele perigo que eu estava, que era na beira do abismo ali, para entrar para uma depressão crônica, ansiedade crônica, chegar ao ponto de ficar dependente da medicação e tudo, a costura já me tirou dali, né? E além disso, quando eu subi na ponte, você me mostrou a imensidão que tinha do outro lado. E hoje eu sou realmente uma profissional do ramo da costura. Eu dou aulas particulares nas casas das pessoas e é um trabalho assim que eu nem imaginava, né, que eu tivesse. Eu costumo dizer que a costura é um leque de oportunidades. Você pode escolher trabalhar com concertos, confecções de roupas de festa, mas ela também é um leque de oportunidades para te transformar. Eu já falei isso várias vezes para os meus alunos, mas uma das transformações é ganhar confiança, ter autoestima elevada, se sentir linda. E pode parecer pouco, mas quando a gente pensa bem, a pessoa que tem sua estima baixa tem dificuldade de se relacionar, tem problema com confiança, conversa com a cabeça baixa como se quisesse se esconder, é como se perdesse o brilho e ficasse cinza. Não tem uma coisa que dá mais prazer do que você se olhar no espelho e ver que você está vestindo uma roupa que você fez. Ou fazer uma roupa para alguém e a pessoa sair assim maravilhada, hiper feliz, porque aquela roupa ficou perfeita nela. Então assim, não tem como não dizer que essa atividade não veio do céu, veio do próprio Criador. Outra coisa que eu vejo que a costura trouxe na minha vida foi a autoestima, que eu falei para vocês no começo. Pelo fato de ter a minha independência financeira, eu sou mais feliz, eu sou autoastral, porque eu consigo fazer aquilo que eu quero. Eu não preciso mais ficar esperando como um passarinho de boca aberta alguém colocar comida no meu bico, não. Eu posso me manter sozinha. E uma coisa é se olhar no espelho e ver, olha, eu fiz essa roupa, ensinei no YouTube e muitas pessoas copiaram, fizeram, aprenderam, e tem gente que me manda mensagem e fala assim, eu estou ganhando dinheiro fazendo sua modelagem porque ela é perfeita. Então a costura me trouxe tudo isso, a autoestima, ela me trouxe saúde mental, ela me trouxe saúde financeira, ela me trouxe alegria em todos os sentidos. Com certeza eu me sinto mais feliz e mais bonita, mesmo não sendo mais uma menina de 20 anos. Agora eu sou uma menina de 53 anos, mas eu me sinto muito mais bonita do que quando eu tinha 20 anos. A sensação de usar uma roupa que eu mesma faço é indescritível, é indescritível. Eu estava numa sessão de fotos um dia desse aqui e eu desfilei minhas roupas que eu mesma fiz e a minha sobrinha que estava comigo, acompanhou, ela falava assim, tia, foi essa? Essa foi você que fez também? E eu toda cheia falei, foi eu que fiz. Mas hoje eu fazer um jaleco para mim, fazer um jaleco para uma colega e assim, sob medida, né, respeitando as formas de cada um, isso para mim foi assim,
Muito bom. Até minha autoestima melhorou muito depois que eu aprendi a costurar. Eu passei a ter desejo de me arrumar. E assim, por quê? Porque a costura, cada peça que eu fazia, eu falava, ai, não dá pra usar isso aqui com aquele sapato. Ah, então eu queria comprar um sapato. Porque eu tô toda linda, agora pra completar tem que ter a maquiagem. Aos poucos, parece que uma luz vai se acendendo. Você vê as pessoas à sua volta comentando sobre o seu trabalho. Suas roupas começam a ter destaque e parece ser inevitável. Surge o assunto: você costura? Quando esse reconhecimento aparece, você tem uma certeza: eu estou no caminho certo. E daí você se depara com um caminho que talvez você nunca tenha pensado: seguir na costura profissionalmente ou continuar no caminho do hobby? A costura nunca foi uma profissão e nem tinha a ideia de fazer dela um empreendimento. Ela sempre era como um hobby ou como uma válvula de escape, porque como eu tinha muitos filhos, costurar era muito mais fácil. Em vez de comprar roupa, o tecido é mais barato, eu sempre fazia as roupinhas, vestidinhos para as minhas filhas. Mas assim, eu nunca imaginei que eu ia montar um negócio promissor com a costura. Isso nunca passou pela minha cabeça. Quando eu decidi mesmo a empreender na costura, que eu vi que eu tinha possibilidade de crescer, foi quando eu percebi que eu tinha didática para ensinar. Porque uma vez no curso, a professora faltou. Todo mundo foi para a aula porque ela passou mal minutos antes da aula, não deu tempo de avisar, então ela não foi. Quando chegamos lá, cadê a professora? Cadê a professora? E todo mundo queria costurar e eu comecei a ensinar. Eu falei, ó, vamos costurar, faz isso, faz aquilo. Nesse dia eu percebi que eu tinha didática para ensinar e pensei, eu acho que eu posso montar uma escola para ensinar a costurar. Eu vou montar uma turminha somente e isso vai ser ótimo. E como eu percebi que tinha didática para ensinar, comecei a minha escola com apenas 2 alunas. Foi a minha filha e minha amiga. Daqui a pouco vieram as amigas delas e a escola foi crescendo e tomou uma proporção muito grande. E para homenagear a Catiele, nós colocamos o nome da escola de Cati Atelier, porque eu sempre procurei alguma coisa que pudesse lembrar o nome dela. Eu tinha muito medo que ela fosse esquecida, eu tinha muito medo que ninguém mais falasse nela. E hoje, mais de 300 mil pessoas conhecem a minha história e sabem quem é a Catiele. E se você não conhece a Cati, essa daqui é a minha Cati. Essa foto aqui foi feita por um amigo, baseada em outra foto. E eu fiquei muito feliz porque eu não tenho condição de tirar foto nova dela. E ele me deu esse presente, eu fiquei muito feliz. Então, para você que não conhece, essa é a Catiele, minha menina que mora com o Papai do Céu. Deus levou a minha filha com o propósito de me fazer uma pessoa melhor, de me fazer uma pessoa mais humana. E eu comecei a olhar o meu semelhante diferente, porque naqueles dias eu fui amparada pela minha família, eu fui amparada pelos meus amigos, eu fui amparada pela minha igreja, pelo meu pastor. E hoje eu posso amparar muitas pessoas aí pelo mundo afora com o meu conteúdo, com a minha história, com a minha palavra. Se eu não alcançar esse objetivo, eu não quero mais nada. Claro que eu hoje trabalho, é o meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso, mas o meu principal objetivo é resgatar pessoas pelo mundo afora. Porque um dia o Deus Santo e Criador me falou que eu iria entrar em muitos lares e eu nunca imaginei que seria desse jeito, porque hoje eu entro nas casas das pessoas e levo esperança. Eu levo esperança para aquela mulher que não teve oportunidade de estudar, talvez morou na roça, tinha que trabalhar no canavial ou em muitos outros lugares aí para ajudar na renda em casa. Mas hoje eu levo esperança para ela, porque se ela tiver uma maquininha daquelas antigas de pedal, ou seja como for, se ela aprender a fazer conserto, ela não precisa sair de casa deixando os filhos sozinhos. Ela pode ganhar dinheiro dentro de casa, na mesa da cozinha. Então é essa a esperança que eu quero levar para vocês. É isso que eu quero compartilhar. E isso, quem me conhece, que convive comigo, sabe que isso é a mais pura verdade. É sincero do meu coração. Se eu não tiver nada na vida, mas se alguém me falar assim, olha, você mudou a minha vida,
você mudou a minha história. Eu já posso morrer, morar com Deus, me encontrar com a Catiele, porque um dia eu vou encontrar com ela, tendo certeza que eu cumpri a minha missão na Terra. Porque quando Deus levou a Cati, Ele me deu essa missão de formar muitos filhos na costura. Eu perdi minha filhinha, mora com Deus hoje, mas Deus me deu milhares de alunos que são meus filhos na costura, que eu estou gerando no meu coração para que eles nasçam costureiros de qualidade, costureiros que prezem pela profissão que Deus criou lá no Éden. A gente passa por ciclos nessa vida. Alguns são dolorosos, como o ciclo do luto. O luto tem estágios. O primeiro deles é o estágio da negação e isolamento. Depois vem uma raiva. Daí começa o estágio de acreditar em um milagre divino ou fazer promessas para que a situação seja revertida. É uma conversa com Deus em que a gente tenta prometer de tudo. E aí chega a depressão. No estágio da depressão, a gente se sente como um pano rasgado e se afunda. Chora. E é importante dizer que o choro é a nossa válvula de escape. Quando você chora, grita, fala da sua dor, você vai colocando para fora os retalhos que se transformaram em sua vida. Mas existe o quinto estágio. A costura pode te ajudar a chegar nele, que é o estágio da aceitação. É aqui que você vai conseguir seguir em frente. Não é porque você foi forte ou porque você aguentou firme, é porque você completou esse ciclo. Agora você conhece o ciclo e é importante decidir como vai passar por ele. Eu sei que nesse momento eu posso estar falando aí, entrando em muitas casas enlutadas, porque a gente está vivendo uma situação crítica no mundo, é mundial, né, a pandemia, e tem muitas pessoas que estão enlutadas, que estão sem esperança, que estão aí desnorteadas, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você que existe luz no fim do túnel. Isso não é o fim. Deus tem muito mais para nós, para você. Eu sou a prova viva que a gente pode renascer das cinzas e se tornar uma pessoa muito melhor. E a costura é uma atividade que vai ajudar bastante. É o meu ofício, foi o que me salvou, foi o que me deu ânimo para viver. E eu quero dizer para você que Deus, Ele faz tudo perfeito. E na situação que a gente vive, mesmo por mais difícil que seja, no futuro a gente vai entender por quê. Hoje eu entendo que Deus me deu 20 anos da vida dela, mas ela veio com a finalidade, com o objetivo de mudar a minha vida. Tudo que me aconteceu me fez chegar até vocês. Se não tivesse acontecido, jamais eu chegaria até vocês. E se você está me ouvindo hoje é porque na minha vida aconteceu uma bomba atômica, destruiu tudo. Mas eu estou aqui falando para você que existe luz no fim do túnel. O que você não pode é se entregar. No dia que eu decidi que eu não queria mais ficar naquela situação, eu me levantei e procurei alguma coisa para fazer. E foi a costura. E ela me salvou. Então o recado que eu tenho para dar para você é que você chore mesmo. Chore o tanto que você sentir vontade. Viva o luto porque ele precisa ser vivido. Mas vai chegar o momento que você precisa reagir. E ninguém vai reagir por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem seus filhos e nem os seus amigos. É você que vai ter que decidir que você quer reagir e começar de novo. Aquela vida morreu com a Cati. Foi enterrada no dia 28 de dezembro, mas agora eu tenho uma nova vida e essa vida é uma vida muito melhor, uma vida de uma pessoa muito melhor, porque quando fui provada pelo fogo, queimou toda a impureza e surgiu a Célia, costureira, professora, mais humana, mais carinhosa e mais calma. Essa palavra, esse recado que eu quero dar para você, que você precisa reagir. Não desista, a primeira coisa que eu aprendi, não desista, persista e não tenha receio, enfrenta as dificuldades que tiveres que enfrentar, pensando sempre que consegues vencer, que amanhã é outro dia e continua a caminhar para frente. Me falaram uma vez que a qualidade do vencedor é nunca desistir. Então, não importa se você perdeu a guerra agora, ou perdeu a batalha ou a luta. Mas se você se colocar na posição da pessoa, do ser humano que nunca vai desistir, então você é capaz de tudo. Seja de costurar ou de fazer qualquer outra coisa. Então eu levo pra vida. A qualidade do vencedor é nunca desistir. Então assim, mesmo que você não ache que você tem o dom, mas você tem essa capacidade de treinar, né? E treinar, fazer e refazer e se tornar assim um bom profissional. É igual a Célia falou. A gente olha muito essa questão da costura pelo dom. Ah, minha mãe passou pra mim
mim, minha avó passou pra mim. Não, gente, ninguém passou pra mim. Então, assim, eu queria dizer pra vocês que a costura, ela não é um dom, ela é uma prática. Até mesmo quem tem um dom, se ele tem o dom, mas ele não pratica, ele também não é capaz de fazer nada. Que a costura, ela, além dela fazer esse bem, salvar mesmo você de muitos problemas, né, que você pode ter, até mesmo se você tiver com um problema no seu casamento, tiver problema com o filho, né, usa a costura nesse momento, porque vai ser um momento em que você vai ter algo prazeroso para fazer, algo seu para fazer. A minha mensagem para você hoje é de esperança. Dar a volta por cima é possível, mas não é porque eu consegui e todas essas pessoas conseguiram. É porque a costura é remédio que nos limpa de dentro para fora, que traz um brilho novo para a nossa vida. Ela não faz a gente voltar a ser quem era, ela transforma a gente em um tecido novo, junta todos os pedaços e nos faz renascer. O único conselho que eu dou a qualquer pessoa é que, se puder, use a costura para se curar. Ela é remédio. Resumindo tudo que eu passei, eu fui um pano muito bonito, muito arrumadinho, mas de repente alguém veio e rasgou ele todinho. Pouco a pouco eu fui costurando a minha alma e ali as minhas emoções foram curadas, a minha estima voltou e a minha alegria voltou. E esse pano rasgado ficou muito melhor, muito mais bonito. E eu quero dizer para você que se você se sente um pano rasgado, a agulha está aí, a linha também. Comece você mesmo a se costurar.